nossa alegria, telespectadores, por estarmos mais uma vez aqui com vocês no programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Aposentados da UF, que este ano está completando o seu 20º aniversário. Hoje enfocaremos o tema Mãe, um olhar sobre você. Neste bloco, teremos primeiramente a professora Maria Felisberta Batista da Trindade, professora de vários graus de ensino, com larga experiência, professora aposentada da Faculdade de Educação, onde foi diretora, ex-secretária do município de Niterói, onde fez um belíssimo trabalho junto à comunidade, e na ASP ela atua como presidente do Conselho Deliberativo. E coroando essa belíssima vida de educadora, ela recebeu o título de professora emérita da UF. E a nossa pergunta hoje, querida professora, é como surgiu o Dia das Mães? Tânia, a origem do Dia das Mães tem a sua história na antiga Grécia, em caráter mitológico, porque eles homenageavam a deusa da primavera, que era Hera. E mais tarde, nos Estados Unidos, uma jovem, Ana Jarvis, resolveu iniciar uma campanha para a consagração do Dia das Mães, através de homenagem, com a entrega do cravo branco, porque o cravo branco representa a pureza, a fidelidade, o amor, a caridade e a beleza. Em 1914, o presidente Wilson, nos Estados Unidos, estabeleceu a comemoração no segundo domingo do mês de maio. Ana lutou muito por esse dia para que fosse oficializado realmente pelo poder público. E no Brasil nós tivemos a primeira comemoração em Porto Alegre, a 18 de maio de 1918, sob a promoção da Associação Cristã de Moços. Mais tarde, no governo de Getúlio Vargas, em 1932, ele oficializou a data para o segundo domingo do mês de maio. Em 1947, Dom Jaime de Bárbaros Câmara, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, estabeleceu que deveria partir para o calendário também a integração do Dia das Mães. Eu queria também fazer uma observação final. Ana Jarvis morreu em 1948, com 84 anos. Mas ela teve alegria por consagração da data do segundo domingo de maio, mas também a tristeza, porque ela considerou que estava havendo uma deturpação através de uma intenção mais comercial. E ela dizia: não criei o Dia das Mães para que ele tenha lucro. Criei para fortalecer a maternidade, o amor, a alegria, a consagração, não é, dessa própria maternidade. E eu quero aproveitar, porque dia 13 de maio, daqui a pouco, no próximo mês, nós teremos a comemoração dos Dias das Mães. E esperamos que a consagração do Dia das Mães venha contribuir também para as políticas públicas, no sentido do amparo da maternidade, dos filhos, enfim, de uma vida mais digna, mais justa, mais humana, mais solidariedade no nosso país. Muito obrigada, professora Maria Felisberta, que falou com seu amor de mãe e de professora. Mas nós continuamos o nosso programa, desta vez com a professora Eneida Fortuna de Barros, professora de Teoria Literária, disciplina que ela inaugurou aqui na UF. Ela pertence a uma tradicional família de professores e é membro da Academia Fluminense de Letras, membro bastante atuante, né? E a nossa professora Eneida vai nos brindar com o tema O Olhar da Mãe na Literatura. E com ela, que é mestre da palavra, eu a deixo com você. Muito obrigada, Tânia. O olhar da mãe na literatura. Graças à literatura e até à literatura infantil, que hoje é levada inclusive às praças públicas, que o olhar da mãe se faz presente no mundo pelo registro de sua imagem.
neste século XXI, de ritmo frenético, como diz meu neto, e de enorme poder informativo, vindo dos meios de comunicação, da internet principalmente e outros, sente-se já um novo olhar da mãe, que desponta para nos ajudar a entender o mundo maternal, nos relacionamentos atuais, ainda não muito bem definidos em suas bases. Essa nova mãe, por esse novo olhar, será aquela que se prepara para assumir o seu papel, dentro e fora do lar, até mesmo como chefe de família, no enfrentamento corajoso das dificuldades do dia a dia. Cria-se hoje uma ruptura nos modelos exemplares dos mitos tradicionais das sociedades arcaicas, que, no entanto, ainda sobrevivem na cultura popular, nas artes e na literatura. É a imagem das mães d'água que habitam os lagos, os mares e os rios, ou da mãe em Cobra Norato, de Raul Ibope, no poema Mãe Preta, que, estruturado na linguagem da época, repete exatamente as duas fases distintas do mito arcaico e começa assim: Mãe Preta, conte uma história. Então fecha os olhos, filhinho. Longe, muito longe, era uma vez o Congo. Ao contar uma história para o filho, essa mãe vai recitando todo o mito cósmico, no qual o mundo fala através dos elefantes, do mato, do sol, dos rios, das árvores e do mar. A seguir, sobreposto ao mistério cósmico da criação, vem à memória o mito de origem de sua história tribal, que ela traz no sangue, nostalgicamente. E depois, a história para com o início da escravidão. É então que o filho pergunta: Ué, mãezinha, por que você não acaba o resto da história? É que agora ela perdeu as suas fontes de inspiração. Na Idade Média, esses mitos pagãos e suas figuras divinas que resistiam à extinção foram cristianizados. As antigas deusas da fertilidade foram assemelhadas à Virgem Maria e às santas. Tornou-se muito conhecido e repetido o poema de Barreto Coutinho, que diz: Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que a outra santa dizia. No Renascimento, esse olhar cristão passa ao olhar racional, visto pelo prisma da investigação científica, que vai banalizando a experiência religiosa e sagrada do mundo. Hoje, o novo olhar da mãe, já referido, vê com um pensamento de psicanálise uma imagem restaurada e recriada, na esperança do renascimento verdadeiro da figura materna. Basta a observação de como essa mãe reage aos acontecimentos ou a qualquer coisa que é dita, para que transpareça o peso da influência dessa atitude na vida do filho ou da filha. O desejo de nossos dias é o da recriação de um mundo materno filial novo, natural, sem afetação e assertivo, isto é, do sim e do não no momento certo. É difícil, mas em diálogo com o mundo. Clarice Lispector, já que tem que falar da literatura, no conto Laços de Família,
e Danone é um livro da década de 70, mostra uma percepção polivalente e multifacetada da mulher e da mãe. Ela usa essa expressão, mulher e mãe. Mulher, no caso, a filha. Que depois informa se chamarem Catarina e Severina. Catarina, a filha, e Severina, a mãe. Faz um retrato que beira a caricatura e que acentua os desencontros familiares. O conto se inicia quando as duas estão num táxi a caminho da estação. E no momento da partida da mãe, que tomaria o trem, a filha só consegue dizer: mamãe. Mas pensa no que elas tinham se esquecido de dizer uma para a outra. E continua: parecia-lhe que deveriam um dia ter dito assim: sou tua mãe, Catarina. E ela deveria ter respondido: eu sou tua filha. Mas já era tarde demais. O trem já estava de partida. O que faltou a ambas foi uma oferecer à outra simplesmente as suas próprias imagens de mãe e de filha, que constatassem uma verdade básica e essencial em suas vidas. A mãe que olha para o filho ou filha sente que também é olhada por ele ou ela. Cada um tem sua história a contar e algo a compreender um pouco aqui e ali. No novo olhar da mãe, essa imagem recíproca do olhar precisa ser revelada a tempo, antes que seja tarde demais, como no conto de Clarice Lispector. Fique conosco, telespectador, para o segundo bloco, quando nós trataremos da educação infantil. Dando continuidade ao programa ASP UF em Ação, nós vamos ter agora, nesse segundo bloco, o tema Educação Infantil. Isso porque nós já tivemos no primeiro bloco, né, a história de como começou o Dia das Mães. Tivemos também uma parte belíssima a respeito assim, da literatura, falando sobre o Dia das Mães. Então, as nossas professoras Maria Felisberta Batista de Trindade e Eneida Fortuna Barros fizeram essa primeira parte. Agora nós temos uma segunda parte, o nosso segundo bloco, em que, como eu já disse, nós vamos abordar o tema Educação Infantil, né, que vai ficar a cargo da professora Mônica Bezerra de Menezes Picanso. A nossa professora Mônica, ela é psicóloga de formação, professora da Faculdade de Educação da UF, atua na creche da UF e coordenou esse trabalho durante 8 anos, né? É mãe de 4 filhos, de modo que Mônica conhece muito bem os dois lados, o da mãe, né, e o da creche. E por estudo, porque é uma professora, e por vivência também. E a questão que nós vamos colocar para a Mônica é: como tem sido a relação das mães com a creche ao longo dos anos? A questão da creche e da mulher está totalmente vinculada.
né? Na verdade, a história da creche, ela liga-se completamente à modificação do papel da mulher na sociedade, especialmente na relação que esse papel, na modificação que esse papel traz dentro da própria família, especialmente na educação dos filhos. Se nós pensarmos assim, até o início do século passado, por volta de 1900, praticamente não existia creche no Brasil. O que nós tínhamos no Brasil eram as mulheres, normalmente mulheres mulheres dos fazendeiros, que cuidavam de crianças, muitas vezes filhos bastardos, né? Crianças que eram vítimas, na verdade, que eram originadas, na verdade, da exploração sexual, as mulheres negras, as índias, e essas crianças acabavam sendo abandonadas e precisavam ser cuidadas de alguma forma. Então, quem acabava cuidando dessas crianças eram, na verdade, as mulheres dos fazendeiros, ou elas eram colocadas no que nós conhecemos como roda dos expostos, e aí eram cuidadas na Santa Casa da Misericórdia pelas freiras. Então, por aí nós vemos que a creche tem uma ligação com a pobreza, com o abandono, com o abandono da criança. Isso gera uma questão muito ruim para a mulher, né, que precisa ser usuária desse espaço mais tarde. Porque a própria palavra creche significa manjedoura. Então, quando nós pensamos na creche, quem ficou na manjedoura, né? Foi Jesus Cristo, que foi negado a ele um lugar para nascer, né, durante um tempo, e aí Maria encontra um abrigo que é uma manjedoura. E a creche passa a assumir esse nome, não por acaso. Então a creche fica realmente vinculada a esse lugar de abandono, a esse lugar de abrigo. E na realidade brasileira, quando nós pensamos na história da creche e na história da mulher, consequentemente, nós temos que ver, na verdade, a evolução da sociedade capitalista. Que é exatamente no momento que a mulher precisa entrar no mercado de trabalho que começa a criar um problema real. Onde deixar os filhos? Onde deixar as crianças? Então, primeiro, esse problema vem dessa questão. E a primeira solução que a mulher dá é uma solução caseira, né? De arranjar outras mulheres naquele espaço em que ela mora que pudesse ficar com as crianças. Então, você pegava uma mulher que ficava com um grupo de crianças para que outras pudessem trabalhar. Então, primeiro, nós temos esse tipo de solução. Mas na década de 20, começa a vir imigrantes para cá, para o Brasil, e começa a ter um movimento do operariado. E esse movimento operário acaba fazendo com que haja a reivindicação por creches. Então, nesse processo de reivindicação por creches, para que a mulher pudesse trabalhar. Mas veja bem que interessante, o ideal de mulher é o ideal de mulher-mãe, que não precise usar esse espaço. Na verdade, a gente está falando o tempo todo, se a gente está vivendo uma crise econômica na década de 20, na década de 30, e a mulher precisa ir para o mercado de trabalho, é uma anomalia. Não à toa, um instrutor de São Paulo, um chefe de instrução pública de São Paulo, na década de 30, disse que precisava abrir creches em São Paulo, que era um mal necessário naquele momento da sociedade, que estava passando por alguns problemas, e que depois que esse problema passasse, não era mais necessário haver creches no município de São Paulo. Então, veja que interessante, a creche, então, é vinculada àquela necessidade da mulher que está trabalhando. Então, como era necessário para ela trabalhar, ela ficava, mas o ideal de mulher, ela quer ficar em casa, tomando conta dos seus filhos. E aí, o tempo vai passando. Aí, já na década de 60, nós já vemos novos elementos entrando em cena. A creche começa a ser defendida e começa a ser desejada, porque ela é um espaço de promoção de saúde, porque ela é um espaço de segurança, porque ela pode compensar carências vividas por essa criança. Então, principalmente, é para evitar a marginalidade. Então, é a época da educação compensatória. A creche era o lugar para compensar todas as carências. E aí, o que acontece? Na década de 70, a gente já entra num outro momento. Um momento em que a própria sociedade reivindica a creche, não mais para compensar carências, mas como um direito da mulher trabalhadora. E aí nós passamos por 3 momentos importantíssimos. Primeiro, a creche como um favor, lá na roda dos expostos. Depois, a creche como necessidade. A mulher tinha necessidade de entrar no mercado de trabalho, até chegarmos atualmente como a creche como um direito. E veja bem, não só como um direito da mulher trabalhadora, mas como um direito da criança de viver num contexto de desenvolvimento infantil.
A creche, ela complementa a ação da família. Ela é um direito da criança e uma opção da família de complementar essa educação com a creche. Então, a creche, a relação da creche com a família, eu diria hoje em dia, é de complementar essa ação educativa da família. Então, a creche não vai substituir a família, ela vai complementar a sua ação. E a ação da família, principalmente, é dar muito afeto, muito carinho e educar, assim como da creche também. Muito obrigada, professora. Se quiser, talvez complementar, não sei se vai ser preciso, porque realmente toda vez que eu chego aqui é com alegria muito grande, porque ser âncora desse programa é estar sendo atualizada a cada momento, né? Então, o nosso programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Aposentados da UF, que neste ano completa o seu 20º aniversário, é um ano bastante festivo para nós, né? Então, nós queremos agradecer a esses professores, professora Mônica Bezerra de Menezes Picanço, professora Maria Felisberta Batista de Trindade, professora Eneida Fortuna Barros, né? E queremos também terminar o nosso programa fazendo uma homenagem às mães pelo seu dia. E o coral da nossa ASP, o coral Cantar é Viver, vai nos apresentar uma das músicas do repertório apresentado no dia de almoço festivo de homenagem às mães. E iríamos pedir a você, telespectador, que continue conosco, porque nós estamos convidando a você para um próximo programa em breve. Vejam e acessem o site da ASP-UF na telinha.